Salve, salve galera do segundo, beleza? Hoje começamos aí as aulas do segundo bimestre e a gente começa a falar termodinâmica, tá? A gente começa a fazer uma relação de energia mecânica e energia térmica. Porém, eu acho isso muito complexo se a gente não entender como funcionam os gases, tá? Eu conversei com a professora Marta, não faz parte do currículo nem de química nem de física, então eu falei, quer saber, vou dar logo isso em física porque facilita bastante você entender o movimento de volume, aumento de pressão, esse tipo de coisa quando nós falamos dos gases, tá? Então nós vamos falar dos gases ideais, existem também os gases reais, porém isso é matéria de faculdade. No ensino médio nós lidamos com os gases ideais. Os gases ideais são como nós conseguimos lidar com esses gases, tá? Principalmente quando surgiram lá no século XVIII, XIX, por aí, as leis que trabalhavam com esses gases de forma reduzida. Então, esses gases reais, eles se aproximavam desse comportamento dos gases ideais que foram formuladas essas teorias em cima disso. Porém, hoje nós sabemos que é bem diferente, tem bem mais coisa envolvida, tá? Mas, nesse primeiro momento, nós vamos estudar o comportamento dos gases ideais, tá? E no comportamento dos gases ideais, nós falamos da cinética dos gases, que tem 4 postulados, 4 pontos importantes. O primeiro, movem-se desordenadamente e apresentam velocidades variáveis, cuja média está relacionada com a temperatura do gás. Ou seja, o movimento é totalmente caótico, eles não têm uma ordem, eu vou primeiro para a esquerda, depois para a direita. Não, é totalmente aleatório esse movimento e o movimento deles varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será o movimento desses gases. Eles não têm um movimento fixo. Tá? 2. Não exercem ação mútua. Isso é, não interagem, exceto durante as colisões. Então, nós já sabemos que os gases, por exemplo, os gases reais, eles interagem, não só na colisão. Eles têm uma interação mínima, que ocorre de diversas formas diferentes. Nos gases ideais, nós vamos considerar que não há interação dos gases. Eles só vão interagir, as moléculas de um gás só vão interagir se elas chocarem entre si. Tá? Então, esse é o segundo postulado. As moléculas de gases, elas não interagem entre si, a não ser quando elas colidem, quando elas se tocam. Se elas não estiverem colidindo, se não for o momento da colisão, elas não estão tendo nenhuma interação. Tá bom? Terceiro, chocam-se elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, não havendo, portanto, perda de energia nessas colisões. Nós também sabemos que há perda de energia, né, nos gases reais, porém nos ideais nós vamos pensar que não há. Essa perda de energia, da maneira que nós analisamos na temperatura ambiente e tudo mais, essa perda de energia é tão mínima, é tão pequena, que ela é como se ela não existisse. Por isso nós vamos falar que ela é perfeitamente elástica. O gás bate um no outro, eles mantêm a mesma energia cinética. O gás bate na parede do recipiente, ele mantém a mesma energia cinética também. Tá? Então, as colisões são sempre elásticas. E quarto e último, apresenta um volume próprio desprezível, em comparação com o volume ocupado pelo gás. Então, eles têm um volume próprio, que tem a ver aí principalmente com a densidade. Mas, esse volume vai ser totalmente desprezado, tá? Por quê? Porque o volume do recipiente é muito maior e o gás, como nós vimos, gás é sempre tem forma e volume variável, o volume dele vai ser sempre do recipiente, justamente por ter esse volume desprezível, tá bom? Então, o comportamento dos gases, ele vai ter essa parte. Aí depois aqui eu coloquei algumas curiosidades, tá? Falando um pouquinho dos gases reais também. Então, qual a diferença aí, gases reais, gases ideais? Eu coloquei algumas dessas diferenças no texto que vocês têm, tá bom? Que não é tão necessário aqui, a gente só fala um pouquinho por cima, né, como eu falei, mas basicamente os gases reais, quando nós aumentamos muito a temperatura, variamos muito a temperatura, eles funcionam de forma totalmente diferente dos ideais. Mas na nossa temperatura e com a quantidade de gás que geralmente captamos de uma maneira simples, né, sem usar métodos muito complexos,
aí eles vão sempre funcionar como um gás ideal. Tá? Para nós sabermos, quando nós falamos do comportamento de um gás, nós temos que ver como ele se transforma, como ele reage quando algo muda nele. O que é esse algo que vai mudar? É o que nós chamamos de variáveis de estado. Tá? Essas variáveis são 3 grandezas: pressão, temperatura e volume. A temperatura é sempre absoluta, tá? Ela tem que estar na escala Kelvin. Tá? A unidade de medir a temperatura tem que ser em Kelvin. Agora, a pressão e o volume pode ser em qualquer unidade, desde que algumas coisas se mantenham, que eu vou falar mais pra frente para vocês. Mas eu vejo como o gás se comporta quando eu aumento ou diminuo a temperatura dele, quando eu aumento e diminuo a pressão, quando eu aumento e diminuo o volume. Posso aumentar e diminuir 3, aumentar e diminuir 2. Aí eu vou analisando o comportamento dele baseado nessas variáveis. Então essas variáveis, essas grandezas vão mudar, por isso elas são variáveis, e elas vão medir o estado que o gás está, a transformação de estado dele, tá bom? E aí, falando nisso, nós entramos também, vamos falar bastante em CNTP. Vocês vão ver bastante exercício, muita coisa de texto falando de gases que nos indica uma coisa chamada CNTP. E o que é essa CNTP? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Tá? Isso é um ponto específico do gás. São variáveis com valores específicos, bem determinados. A pressão é 1 atm, tá? Que é nível do mar, isso. Tá? Você for lá para Santos, você vai ter condições normais de pressão, que é 1 atm. Uma atmosfera inteira em cima de você. Isso dá 76 centímetros de mercúrio, é a correspondente, né? 1 atm é 76, vale 76 centímetros de mercúrio, e 76 centímetros de mercúrio valem 760 milímetros de mercúrio. A temperatura tem que estar em 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius. Então, sempre falar CNTP, 0 graus Celsius, 1 atm, tá? 273 Kelvin, porque a gente fala em temperatura absoluta. E quando tiver essa pressão e essa temperatura, o volume do gás obrigatoriamente vai ser 22,4 litros. Tá? Então, essas condições de temperatura e pressão obrigam o gás a ter esse volume independente do recipiente. Tá bom? Então, pressão de 1 atm, temperatura 273 Kelvin, o gás vai ocupar 22,4 litros sempre. E aí nós falamos da transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? Não é de estado físico, tá? Não é estado de agregação. É uma mudança naquelas variáveis. Então, se eu mudar a temperatura, será que eu influencio as outras variáveis? Se eu mudar a pressão, eu influencio as outras variáveis? E se eu deixar uma delas constante? E se eu mudar as 3, tá? Então, essas são as transformações das gasosas. É fazer mudanças naquelas 3 variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura absoluta, tá? E aí eu tenho 4 transformações principais. Quando eu mudo tudo, as 3 variáveis sofrem alteração, e quando uma delas é constante, uma delas não muda e só as outras mudam, tá? A primeira que nós vamos falar é a transformação isotérmica. Esse térmico, lembra aí temperatura, né? Então a transformação iso de igual, isotérmica, a temperatura não muda, a temperatura é igual. A pressão e o volume vão mudar, a temperatura vai ficar constante. Os cientistas que trabalharam essa transformação foram Boyle e Mariotti, tá? 2 cientistas franceses. Por isso essa lei também é chamada de Lei de Boyle-Mariotti. E basicamente ela nos diz o seguinte: se eu manter a temperatura constante, se eu não mudar a temperatura, só mudar as outras variáveis, o que eu fizer na pressão vai acontecer o contrário no volume. Se eu dobrar a pressão, o volume cai pela metade. Se eu triplicar a pressão, o volume divide por 3. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, tudo que eu fizer na pressão, o volume acontece o contrário, proporcionalmente, mas o contrário. Tudo que eu fizer no volume, acontece na pressão, proporcionalmente o contrário. Tá bom? Então, e aí eu tenho a fórmula que rege essa lei. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Tá? Uma dessas vai ser a incógnita,
os outros 3 valores você vai ter. Então, se você tiver que calcular a pressão 1, o exercício vai te dar volume 1, pressão 2 e volume 2. Aí você vai ficar só com a pressão 1, sem saber o valor para você calcular. Então, é isso que acontece, tá? Inversamente proporcional. Então, se eu dobrar a pressão 2 for o dobro da pressão 1, o volume 2 vai ser metade do volume 1. Se a pressão 2 for 10 vezes a pressão 1, o volume 2 vai ser o volume 1 dividido por 10. Tá? Então, inversamente proporcional. E essa é a fórmula. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. E aqui o gráfico, tá? O gráfico dessa meia parábola aí de pressão por volume. E isso aqui a gente chama de isotermo. Transformação isobárica. Tanto a isobárica quanto a isovolumétrica, que são as duas que nós vamos ver, elas foram feitas por 2 cientistas separados, tá? O Jack Charles e o Gay-Lussac, tá? Porém, a isobárica, o Gay-Lussac falou mais apropriadamente, se eu não me engano, foi o Gay-Lussac, e a isobárica chamada de lei de Gay-Lussac, e a isovolumétrica lei de Charles, tá? Mas os dois trabalharam as duas, e os dois, atualmente, as duas estão sendo chamadas de primeira lei, essa aqui, de Charles Gay-Lussac, e segunda lei de Charles Gay-Lussac, tá? A isobárica, esse bárico vem de massa, tá? Tem a ver com massa, e essa massa, nesse caso, eles está, na verdade, esse isobárica vem da unidade inglesa bar, tá? A unidade inglesa bar, então, é pressão, certo? Então, nós estamos falando aí de uma transformação em que a pressão é constante por conta da unidade bar que mede pressão. Então, agora, eu vou manter a pressão constante e é a temperatura e o volume que vão mudar. Quando eu mudar a temperatura, o volume vai mudar da mesma forma. Se eu dobrar a temperatura, o volume dobra. Se eu triplicar a temperatura, o volume triplica. Se eu multiplicar por 10 o volume, a temperatura eu multiplico por 10. Ou seja, a isobárica e a isovolumétrica também são diretamente proporcionais. Tá? Então, eu mantenho a pressão constante. Né? A pressão é constante. E aí eu fico com essa fórmula aqui. Volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a volume 2 sobre a temperatura 2. Tá? Se eu aumentar isso aqui, volume 2 for volume 1 vezes 10, temperatura 2 vai ser temperatura 1 vezes 10 também. Tá? Então, é isso que nós temos aí. Esse é o gráfico, já dá uma reta. Tá? Aqui, volume por temperatura. Lembre-se que a temperatura é sempre em Kelvin. Isovolumétrica, como o nome diz, volume constante. Ela também é chamada de isométrica ou isocórica, tá bom? Também foi por Charles Gay-Lussac. E a mesma coisa, só que agora é o volume que é constante, mas a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Se a pressão 2 for a pressão 1 vezes 2, temperatura 2 é temperatura 1 vezes 2 também. Então mantém essa parte constante, ou seja, elas são diretamente proporcionais. E essa é a isovolumétrica. Mesma coisa, o gráfico é igual, né? Pressão por temperatura também dá uma reta, porque são diretamente proporcionais. Tá? E por fim nós temos a equação geral dos gases, que foi um cara chamado Clapeyron. Ele olhou aquelas leis e falou, tá, mas eu consigo juntar tudo isso em uma lei só. E aí ele fez isso aqui. P1 vezes V1 sobre T1, né? Pressão 1 vezes volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Se você manter e colocar as temperaturas, as pressões, o que for igual, você colocar igual, você vai chegar no mesmo resultado das outras formas. Eu consigo trabalhar só com essa, professor? Consigo, tá? Aí você vai fazer o quê? Por exemplo, isotérmica. Pego a equação geral, tiro o volume aqui. Então, aqui, ó, tirei a temperatura. Essa fórmula, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, é a fórmula da isotérmica. Se eu tirar aqui, ó,
agora fica mais difícil. Mas se eu tirar os volumes, tiro esse volume, eu chego naquela primeira fórmula. A segunda fórmula, né? Aliás, a última que nós vimos, isopolométrica, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, se eu falar, volume é constante, eu tiro os volumes dessa fórmula. Pressão é constante, tiro as pressões dessa fórmula. Temperatura é constante, tiro a temperatura dessa fórmula, e aí eu chego naquelas primeiras fórmulas. Professor, eu prefiro decorar todas as fórmulas. Meu filho, decora todas as fórmulas. Faz o que você achar mais fácil. Decorar tudo é uma chance, ou fazer tudo a partir só da equação geral. Eu só uso a equação geral, porque quanto menos coisas eu decorar, melhor. Mas você pode trabalhar com a outra forma. No vídeo de explicação, eu vou fazer dos dois jeitos a equação da ISO que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, mas eu vou mostrar dos dois jeitos, fazendo com a fórmula direto ou chegando a partir dessa fórmula. E, por último, depois que o Clapeyron chegou nessa equação geral, ele viu que dava para reduzir mais ela ainda. E aí ele chegou nessa equação final aqui, que é a lei de Clapeyron. Pressão vezes, tudo final aqui, tá? Pressão vezes volume final é igual a número de mols vezes a constante dos gases, que é como se isso daqui virasse esse R, tá? Vezes a temperatura absoluta. Então, esse R tem um valor pré-determinado, esse R sempre vai ser dado para vocês, e aí a única coisa que muda, como sempre que alterar a pressão vai ser alterada da mesma forma, uma alteração na temperatura vai agir da mesma forma, porque essa mudança, essa transformação, essa conta tem que dar sempre o mesmo valor. Então, se isso daqui está dando 3, isso tem que dar 3, porque se dá 4 não é igual, né? 3 igual a 4 não dá. Então, tudo que eu mexer aqui tem que funcionar de forma que o resultado se mantenha. Por isso, virou a constante R. O que vai mudar isso? Quantidade de mols. Se eu tenho 1 mol, ou se eu tenho 2 mols, ou se eu tenho 3 mols. Por isso, entrou o N aqui, tá? E aí, aqui nós temos pressão final, volume final, número de mols do gás, T é a temperatura na escala Kelvin, e o R é a constante universal dos gases. Esse R, para nós, ele vai depender da pressão, tá? Eu coloquei aqui os dois valores mais usados de R, mas o exercício vai te dar o valor de R. Você não precisa decorar quanto R vale, tá? Sempre vem no exercício. Use R como tal. Mas o R vai depender principalmente da pressão, porque o volume geralmente vai estar em litros, tá? E a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Então, se eu mudar o volume, esses valores mudam também. Mas o mais usado é litros. Então, e o mol também, o N sempre vai ser mol. Se eu tiver em ATM, vira 0,082. Se eu tiver em milímetros de mercúrio, vira 62,3. Esses são os valores mais usados. De novo, não precisa decorar esses valores. O exercício vai te passar quanto você vai usar, tá? E ele vai te dar, se eu pedir para você calcular a pressão, tá? A pressão vai ser a primeira unidade do R, tá? A unidade antes do primeiro sinal de vezes ali, certo? Então é isso que nós temos de gases ideais. Nós temos, vou passar para vocês alguns exercícios que estão aqui no final desse documento. A entrega dos exercícios dia 16/6, terça-feira da semana que vem, tá bom, galera? Mais ou menos uma semana aí para vocês fazerem toda a atividade. Essa primeira atividade eu ainda vou aceitar no e-mail, porém eu estou migrando muita coisa para o Google Classrooms, e aí assim que as turmas estiverem prontas, eu vou começar todas as atividades serem entregues apenas por lá, porque é mais fácil a organização, tá bom? Então, vocês vão começar a colocar as unidades lá no Google Classroom. E aí eu só vou aceitar por lá. Raras exceções. Então, por enquanto, como eu ainda estou ajeitando o Google Classroom, a Secretaria Digital ainda está migrando os meus alunos. Os que não me ligarem, eu vou colocar o código de acesso para vocês entrarem. Dá para entrar todo mundo pelo centro de mídias, tá bom? Então, eu vou colocar por lá, por essa facilidade de organização. E todas as atividades vão ficar no blog, no WhatsApp, dos grupos que nós temos e também no Google Classroom. Então, não tem desculpa para falar que você não sabe aonde a atividade está, tá bom? Então,
para terça-feira, essa primeira do bimestre por e-mail, todas as demais vão ser anexadas no Classrooms, certo? Então, por hoje é isso. Na semana que vem eu vou postar uma devolutiva e eu acho que eu tenho que ver a programação, mas talvez eu coloque alguma videoaula também, mas não vai ter atividade. Se tiver videoaula, não terá atividade para entregar essa videoaula, tá bom? Por hoje, então, é só. Até a próxima aula. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!